E o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social acabou de lançar o que eles estão chamando de segunda fase da qualificação cadastral de 2024. Na verdade, isso aqui é um pente fino do programa do Bolsa Família. Seria uma fiscalização do programa do Bolsa Família. Isso porque, pessoal, essa chamada qualificação cadastral tem dois processos. Tem um chamado de averiguação cadastral e também de revisão cadastral. E vejam só, o que seria fiscalizar? Fiscalizar é analisar, é observar, é verificar se aquela situação está de acordo com a legislação, de acordo com as regras do programa. Então, neste caso aqui, essa averiguação nada mais é do que uma fiscalização, ou seja, um pente fino do programa do Bolsa Família. Muitas pessoas, prestem atenção, muitas pessoas serão convocadas agora em setembro. Quando atualizar os aplicativos do Bolsa Família, Caixa Tem e também lá no Portal Cidadão, essa atualização vai ser no dia 10 de setembro. Quando fizer essa atualização, provavelmente você vai ser convocado. A depender, é claro, se você estiver dentro dos públicos que serão convocados agora, pessoal. E mais importante ainda, já vou colocar logo no início do vídeo, pessoal, não fico aqui enrolando. Quem receber essa convocação tem até o dia 13 de setembro para fazer a atualização e evitar o bloqueio. Isso porque agora em setembro serão 3 públicos que serão convocados. Desses 3 públicos, 2 desses 3 públicos só terão até o dia 13 de setembro para fazer a atualização e evitar o bloqueio. Se ficar bloqueado, vai ficar bloqueado por 2 meses. Então fica comigo até o final deste vídeo aqui. Vou agora ali para a tela do meu computador para compartilhar todas essas informações com vocês. Vou mostrar quem será convocado, quem vai escapar dessa convocação e vou mostrar também na legislação por que eu estou dizendo. Você terá só até o dia 13 de setembro para fazer sua atualização cadastral. Então, vem comigo. Então, esse é o material divulgado pelo próprio Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Está lá no site deles. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Todas as informações estão aqui nesse informe número 51. Foi agora, do dia 2 de setembro de 2024. Veja o título. MDS lança novos públicos para ação de qualificação cadastral de 2024. Seria a segunda fase. Isso porque essa mesma ação de qualificação cadastral já tinha sido lançada lá em janeiro de 2024. Essa seria a segunda etapa. Vamos direto aqui, pessoal. Vamos direto aqui para as próprias ações. Vejam aqui embaixo comigo. Os novos públicos englobam os processos de averiguação cadastral, AV24, e também de revisão cadastral, REV24. Vou rolar a barra de rolagem um pouquinho aqui e vejam só. Foram incluídas em averiguação cadastral as famílias com renda de até meio salário mínimo mensal por pessoa nas seguintes situações. Então prestem bastante atenção. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Foram incluídas na AV24, ou seja, na averiguação cadastral, as famílias que estão nas seguintes situações que eu vou ler agora aqui para vocês. Vejam aqui o item 1. Registros de famílias que solicitaram a exclusão de pessoa que teve a renda do cadastro único alterada automaticamente pelo governo federal a partir dos dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. O que está dizendo nesse item 1 aqui? Está dizendo que será convocado aquela família que excluiu alguma pessoa do seu cadastro porque aquela pessoa passou a ter alguma renda que foi incluída automaticamente pelo governo federal. Nós sabemos aqui que o governo federal está fazendo o cruzamento de dados ali do banco de dados do Cadastro Único com a base do INSS, lá do banco de dados do CNIS. E ali naquele banco de dados do CNIS tem as rendas das pessoas, as rendas chamadas rendas formais, como por exemplo, de carteira assinada, um salário maternidade, um auxílio-doença, uma aposentadoria, entre outros benefícios. Então, se uma pessoa que estava no Cadastro Único foi atrelada alguma renda para aquela pessoa, se aquela família excluiu aquela pessoa do seu Cadastro Único, é por isso que ela está sendo ali convocada. Porque algumas famílias podem ter excluído aquela pessoa do Cadastro Único
justamente para não perder o Bolsa Família, já que ela passou a ter renda, pessoal. Então é isso que está dizendo aqui esse item 1. Vamos ler o item 2. Registro de famílias identificadas em situações de desmembramento em dezembro de 2021 e agosto de 2024. Ou seja, famílias que faziam parte de uma mesma família em dezembro de 2021, mas que em agosto de 2024 estão cadastradas em famílias diferentes, pessoal. O que é essa situação aqui? Vou dar um exemplo para facilitar. Imagina um cadastro com 3 pessoas na família. Vamos supor que uma pessoa do cadastro saiu daquele cadastro e fez o seu próprio cadastro. Só que aquela pessoa ali continua vivendo em conjunto com aquelas outras 2 pessoas. Ou seja, na prática, aquelas 3 pessoas continuam morando junto, ou seja, fazem parte de uma mesma família. Só que um membro ali saiu para fazer o seu próprio cadastro. Neste caso aqui, aquela família está sendo convocada justamente por conta desse desmembramento. Entenderam aí, né, pessoal? Agora eu vou dizer para vocês aqui, vejam só, quem não será convocado, veja esse item aqui, foram excetuados neste critério os seguintes públicos. Vejam só, quem não vai entrar nessa convocação por conta de desmembramento, vejam só, famílias indígenas, famílias quilombolas, famílias em situação de rua, famílias cadastradas por representante legal, cadastro com marcação de família convivente, deixa eu rolar a barra de rolagem um pouco mais, cadastros unipessoais, que realizaram o upload de documentos obrigatórios no sistema do cadastro único, famílias de beneficiários de BPC, famílias com pessoas em situação de trabalho infantil, famílias com pessoas resgatadas do trabalho análogo ao escravo, famílias de catadores de material reciclável, famílias que tiveram a inclusão ou a última atualização cadastral com entrevista em domicílio, famílias em domicílios coletivos, famílias identificadas em risco social associado à violação de direitos no cadastro único, a partir da integração com prontuário eletrônico do SUAS, famílias identificadas em risco para insegurança alimentar no cadastro único. Então, essas pessoas que eu acabei de dizer, ou seja, esses grupos aqui, se essa pessoa tiver saído de um cadastro, prestar atenção, essas pessoas não estarão nessa convocação aqui, pessoal. Beleza? Agora vamos continuar aqui com outros grupos que serão convocados. É o item 3 aqui embaixo. Item 3. Registro de família unipessoal que ainda não realizou a inserção dos documentos obrigatórios no sistema do cadastro único. Então você que é unipessoal poderá sim estar sendo convocado agora, junto nessa convocação agora, pessoal. Então prestem bastante atenção. Nesse caso aqui, provavelmente é porque você não fez aqui o upload dos documentos. Pessoal, o que seria isso? Nesse caso aqui, você tem que ir lá no CRAS, vai levar seu documento de identidade, documento atualizado com foto, vai chegar lá também, vai assinar o termo de responsabilidade. O CRAS vai pegar essa documentação, vai digitalizar e vai fazer o tal de upload. Beleza, pessoal? Vamos continuar com a leitura deste informativo aqui. Vou rolar a barra de rolagem, vejam só. Importante lembrar que uma mesma família pode estar em mais de 2 processos de qualificação, averiguação ou revisão. Por exemplo, vamos supor que um unipessoal esteja com seu cadastro desatualizado desde lá de 2021. Então ele vai entrar ali no processo chamado de revisão cadastral. Ele vai ser convocado para ir lá atualizar seu cadastro, porque já está desatualizado há mais de 2 anos. Ele poderá ser convocado também na AV24, ou seja, na averiguação cadastral, porque ele deixou de fazer o upload dos documentos, ou seja, ele tem que ir lá no CRAS fazer todo aquele procedimento que eu citei para vocês. Então, isso está dizendo essa observação aqui, que uma família pode estar inserida em mais de um processo aqui da qualificação cadastral, pessoal. Agora, o mais importante do que tudo que eu disse para vocês aqui é a gente verificar quais são esses públicos. Para isso, vou rolar a barra de rolagem mais uma vez aqui. E aqui nós temos AV24, seria então averiguação cadastral. Veja só, público 8. Quem vai ser público 8? Por que eu estou mostrando isso aqui, pessoal? Quando você pegar agora a atualização dos aplicativos por volta do dia 10 de setembro, pode ser que tenha lá convocação. E lá no finalzinho da mensagem de convocação, pode estar escrito assim, AV24 e pode ter lá, por exemplo,
8, será de público 8. Então, quando você vê esse tipo de informação, essa mensagem, você já sabe que você é público 8. Por isso que eu vou explicar quem vai ser o público 8. Prestem atenção aqui. Registro de famílias beneficiárias do programa do Bolsa Família que possuem indicativo de inconsistência de composição familiar, considerando desmembramento de famílias cadastradas. Então, você que é público 8, tiver na mensagem lá P8, você foi convocado porque existe indícios de que teve ali desmembramento de composição familiar, que é aquela situação onde uma pessoa deixou um cadastro único para fazer o seu próprio cadastro único, mas continuou morando conjuntamente com aquelas outras pessoas que estavam no cadastro anterior, pessoal. Neste caso aqui, se realmente você criou o seu próprio cadastro, ou seja, você saiu de um cadastro de uma outra família, criou o seu cadastro único, porque você foi morar sozinho, por exemplo, neste caso aqui, você pode ir lá no CRAS, leve toda a sua documentação, leve também uma comprovação que você não mora mais com aquela família anterior. Neste caso, o CRAS vai fazer a sua atualização cadastral e aí, se você fizer até o dia 13 de setembro, nós vamos ver aqui, você não será nem bloqueado e nem cancelado. Agora, se neste caso, infelizmente, você criou o seu cadastro ali, mas continuou convivendo com as outras pessoas que estavam no cadastro anterior, neste caso aqui, mesmo que você vá lá no CRAS fazer sua atualização cadastral, provavelmente você não vai conseguir voltar ao programa do Bolsa Família. Beleza, pessoal? Vamos seguir aqui com a leitura. O público 9 é de famílias não beneficiárias do programa do Bolsa Família. Então, vou passar direto e vou para o público 10. Público 10, registros de famílias unipessoais beneficiárias do programa do Bolsa Família. Então, o público 10 aqui, provavelmente, pode ser aquelas pessoas unipessoais que ainda não fizeram o upload dos documentos. Então, vai lá no CRAS, leve a cópia do seu RG, assina o termo de responsabilidade e cobre do CRAS. Faça aí o upload dos meus documentos, ou seja, tire uma foto, faça um escaneamento dos documentos, ou seja, digitalizem os documentos e insiram os documentos dentro do sistema do MDS. Cobrem isso, pessoal, porque tem que fazer até certa data para não ser bloqueado e nem cancelado. Público 11. Público 11 são de famílias não beneficiárias do programa do Bolsa Família. Público 12, vejamos só. Registro de famílias beneficiárias do programa do Bolsa Família que possuem indicativo de inconsistência de composição familiar com pessoas excluídas após o povoamento da base de dados do CNIS. Essa situação aqui é aquela onde uma pessoa da família foi excluída porque ela tinha ali uma renda, ou seja, o governo colocou uma renda para aquela pessoa. Aí a família, para não perder o Bolsa Família, foi lá e excluiu aquela pessoa do seu cadastro único para continuar recebendo o Bolsa Família. Aqui nós temos duas situações, pessoal. Se realmente aquela pessoa deixou de morar com você, ou seja, na sua família, neste caso aqui, realmente ela tem que ter sido excluída do seu cadastro. E aí pode ter coincidido com o fato de ser justamente aquela pessoa que passou a ter renda. Nesse caso aqui, se você tiver como comprovar que aquela pessoa excluída, aquela pessoa ali não vive mais com a família, ou seja, ela está morando em outro local, pode ser que ela tenha se casado, por exemplo, ou um filho que foi morar fora. Neste caso aqui, se você tiver como fazer essa comprovação, aí você vai lá no CRAS, leva toda a documentação, leve também um comprovante que aquela pessoa que foi excluída do seu cadastro, que ela não vive mais com a família. Atualize o seu cadastro e, neste caso, não será feito nem bloqueio e nem cancelamento, desde que você faça observando as datas que eu vou passar daqui a pouco para vocês aqui, pessoal. E o último público aqui da AVE24 é o público 13, mas o público 13 é de famílias não beneficiárias do programa do Bolsa Família. Nós temos aqui ainda, pessoal, um outro processo chamado de revisão cadastral, que vai ser o público 6. Vejamos. Cadastros desatualizados com data da última atualização de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, famílias não beneficiárias do programa do Bolsa Família. Vejam só, esse público 6 não é beneficiário do programa do Bolsa Família. E agora que já vimos todos esses públicos, vou mostrar para vocês o cronograma, ou seja,
quando essas pessoas receberão a mensagem de convocação. Vejam só, vou rolar a barra de rolagem, está aqui. Esse aqui é o cronograma. Observe que está aqui, ó, público 8, público 10 e também o público 12. Esses públicos aqui, 8, 10 e 12, são os públicos que estão lá na AVE 24, que são do Bolsa Família. Esses públicos aqui, todos esses três, serão convocados, vejam só, todos eles aqui no mês de setembro. Vejam só, todos aqui em setembro. Então, com a atualização dos aplicativos agora no mês de setembro, se você estiver inserido nesses públicos, você vai receber uma mensagem de convocação. E agora, pessoal, o mais importante, vou colocar aqui para vocês uma legislação onde está mostrando quais são as datas que você precisa atualizar para você não ser bloqueado e nem cancelado. Vou colocar aqui para você, porque está em um outro material. Vou colocar aqui na tela agora. Vejam só. Datas importantes da ação de qualificação cadastral de 2024. Máxima atenção aqui. Essas datas são importantíssimas. Temos aqui público 8. Agora nós temos essa coluna. Data limite para evitar o bloqueio. E temos aqui data limite para evitar o cancelamento. Vamos começar com a data limite para evitar o bloqueio. Quem é público 8, para evitar o bloqueio, tem até o dia 13 de setembro. Lembrando, os aplicativos passarão a estar atualizados a partir do dia 10 de setembro. Se você for público 8, você vai ter só até o dia 13 de setembro para evitar o bloqueio. Se você for bloqueado, lembrando, você vai ficar por até 2 meses bloqueado. Se você fizer a atualização cadastral depois do dia 13 de setembro, então você vai ser bloqueado. Se você fizer a atualização antes do dia 8 de novembro, aí você evita o cancelamento e volta a receber o Bolsa Família, pessoal. Isso porque, para quem é público 8, a data limite para evitar o cancelamento, então, até o dia 8 de novembro. E agora vamos para o público 10. Para evitar o bloqueio, vai ter até o dia 11 de outubro. Para evitar o cancelamento, até o dia 13 de dezembro. Por último aqui, pessoal, nós temos aqui o público 12. Para evitar o bloqueio, também vai ser até o dia 13 de setembro. Para evitar o cancelamento, também até o dia 8 de novembro de 2024. Por isso que eu disse para vocês, tenham a máxima atenção. Se você receber mensagem de convocação, verifique qual é o seu público e dá um print aqui nessa tela com essas informações para você saber até que data você tem para fazer a atualização cadastral para evitar o bloqueio e evitar o cancelamento. E voltando aqui para mim, espero que tenha gostado aqui deste vídeo de hoje. Trouxe todos os detalhes, coloquei para vocês aqui quem serão essas pessoas que poderão ser convocadas. Mostrei para vocês também na legislação e vocês ali. Alguns públicos têm até o dia 13 de setembro, ou seja, vai ser um prazo bastante apertado para fazer a atualização cadastral e evitar o bloqueio a partir do mês de outubro. Prestem atenção que, se você recebeu essa convocação agora em setembro, se você estava recebendo o seu Bolsa Família normalmente, você vai receber ainda o mês de setembro. O bloqueio, se você não atualizar até o dia 13, o bloqueio será a partir do mês de outubro. Beleza, pessoal? Se gostou, dá aquela moral, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal e compartilhem essa informação, que eu vi que tem alguns vídeos já circulando sobre isso aqui, mas não são vídeos ali completos, dizendo, por exemplo, qual é a data ali que tem ali para fazer essa atualização cadastral. Por hoje era só, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!